Agora nesse vídeo a gente vai falar sobre o que são os componentes, como eles contribuem para um sistema de governança e quais são os componentes definidos pelo COBIT. Os componentes são quaisquer fatores que contribuem para um sistema de governança. Os componentes eles vão interagir entre si para criar uma maneira abrangente e holística de governança. O COBIT, então, ele define aqui um grupo de 7 componentes. São eles os processos, as estruturas organizacionais, os princípios, políticas e frameworks, as informações ou o fluxo de informações e itens, a cultura, ética e comportamento, as pessoas, habilidades e competências e os serviços, infraestrutura e aplicações. Então, como eu disse, esse grupo de componentes e a interação entre eles contribuem para o sistema de governança. Por exemplo, as estruturas organizacionais elas vão interagir fatalmente, com outros componentes, como a cultura, a ética e comportamento. Se você tem uma empresa mais formal e mais hierárquica, as estruturas organizacionais vão afetar a cultura de trabalho. Por exemplo, através de um ambiente mais formal com controles centralizados. Por outro lado, se você tiver uma empresa menos hierárquica, isso também vai afetar a cultura de trabalho, Isso significa que você pode ter menos processos em funcionamento e as coisas podem ser um pouco mais descentralizadas, Um outro exemplo aqui, as informações e os componentes do processo interagem uns com os outros, As informações elas vão ser a entrada e a saída dos processos de negócio, resultando aí numa intersecção geral desses componentes. Dito isso, vamos dar uma olhada aqui mais a fundo para cada um desses componentes. Começando pelos processos. Os processos são um conjunto de práticas e atividades destinadas a atingir objetivos e produzir resultados que apoiem a realização de metas globais relacionadas à TI. As estruturas organizacionais elas vão ser as entidades-chave para a tomada de decisão na empresa. Também é quem vai executar as decisões e as opções estratégicas definidas lá pelos conselhos de governança. Os princípios, políticas e frameworks são um outro componente que traduz o comportamento desejado em uma orientação prática para o gerenciamento do dia a dia. Esse componente ele informa o que se espera de você e de que forma é possível atender essas expectativas. A informação é um componente que é produzido e usado por uma empresa, Na maioria dos casos, é um dos ativos de negócio mais importantes. O COBIT se concentra especificamente nas informações necessárias para o funcionamento de um sistema de governança. A cultura, ética e comportamento determinam o sucesso das atividades da governança e do gerenciamento. Se você tem um sistema de governança extremamente rigoroso, imposto a uma cultura de trabalho mais informal e mais descontraída, você pode não ter sucesso com relação aos objetivos de governança e de gerenciamento. É muito importante ter em mente esse componente quando se cria o seu programa de governança de TI e quando se define os objetivos e as metas estratégicas. As habilidades e competências das pessoas são um outro componente para boas decisões, para a conclusão bem-sucedida de atividades e a execução de ações corretivas. Isso está relacionado também ao componente de cultura, ética e comportamento, mas ele é diferenciado por conta das competências e das habilidades que as pessoas trazem para uma empresa. O componente de serviços, infraestrutura e aplicativos vai incluir a infraestrutura, a tecnologia e os aplicativos que fornecem a uma empresa um sistema de governança para processamento de TI. Essencialmente, é a sua arquitetura de TI, Então, naturalmente, esse é um componente de um sistema de governança de TI. Então, esses são os componentes que o COBIT chama de componentes genéricos, ou seja, eles fazem parte de do modelo essencial do COBIT e que podem ser aplicados, em princípio, para qualquer situação. Porém, dada a natureza genérica desses componentes, eles possivelmente vão precisar de alguma customização para serem implementados na prática,
Então, por conta disso, o COBIT também prevê as variantes de componentes, né, que basicamente são componentes baseados nos componentes genéricos, mas que sofrem alguma adaptação para poderem atender a um propósito específico, ou um contexto, ou uma área de foco, né? Por exemplo, para atender um contexto de segurança da informação, de DevOps, ou alguma regulação específica da indústria. Na prática, como é que funcionam esses componentes, né? A gente já viu aqui que o COBIT considera os componentes e a interação entre eles como parte de um sistema de governança. Então, quando você olha a publicação lá do COBIT, o COBIT Framework, Objetivos de Governança e Gerenciamento, que é uma daquelas, né, publicações que eu comentei, das principais, você vai ver que para cada objetivo de governança ou de gerenciamento, o COBIT vai trazer um detalhamento de recomendações específicas para cada um desses 7 componentes dentro do contexto daquele objetivo específico, né? Mas, de novo, né, segura aí porque a gente vai ver um exemplo de um desses objetivos daqui a pouco e aí você vai entender exatamente como que o COBIT descreve essa estrutura, né? Por enquanto, o que é importante você entender é que o que são os componentes, né? Que existem 7 componentes, quais são eles, né? Que eles podem ser genéricos ou variantes e por que eles são importantes para o sistema de governança.